Olá, eu me chamo Edmara. Estou aqui para compartilhar com vocês uma história muito corriqueira que talvez você até conheça. Uma história que fica na passagem de 2 Reis 4, muito conhecida, de uma mulher que brasileira, pode ser qualquer mulher, pode ser eu, você representando a mulher brasileira, a mulher do dia a dia, a mulher de luta, né? E essa mulher, ela vai se descobrir a sua capacidade, né? Através de uma palavra, né, que ela vai receber. Por isso que diz que a palavra tem poder, tem poder. E quando vem da direção certa, ainda melhor, porque vai mudar o ambiente. Essa mulher, ela tem um marido, que é o seu provedor, um esposo, tem 2 filhos. O esposo perde a vida e ela automaticamente, ela ali já se desmancha toda por dentro. Porque o marido dela era o seu companheiro, o provedor de sua casa, né? O esposo, o pai dos filhos. E acredito que ela tinha muitos sonhos e projetos ali com a sua família, com seu esposo, com sua família. Mas através de algo, a vida dele foi tirada, né? Ele perdeu a vida e ali aquela mulher, ela vai passar agora a enfrentar uma saga muito diferente daquela que vivia. Ela vai precisar se levantar, mesmo quando tudo parece e diz que não para ela. Aquela mulher vai precisar fazer o que ela nunca fez na vida dela, ou seja, ela vai precisar experimentar algo novo. Através de uma dor que ela está passando, ela está ali num momento de crise, num momento de dor, de perca, né? E ali ela ainda está com os 2 filhos ali sobre sua guarda. E ela precisa fazer alguma coisa para mudar a situação. Ela precisa ir atrás, por quê? Porque fora que o marido tinha morrido, ela já tinha perdido o marido, estava viúva. Ela agora se dá conta que ela tem 2 filhos para dar conta, além de dar dor do perder o marido. E ainda chega o credor cobrando a dívida do marido. E ali, quando o credor chega cobrando a dívida do marido, o que é que acontece? Aquela mulher, ela se desespera, aquela mulher fica sem saber o que fazer. Então, o credor, né, vem na porta daquela mulher trazer ameaça de quê? Que ia tomar os 2 filhos por causa da dívida que o marido deixou. E ali aquela mulher já estava já com aquela dor da perca do marido e agora com a ameaça de perder os seus bens mais preciosos, que eram os 2 filhos que foi do casamento, né, da sua união. Ali aquela mulher, ela lembra que tem um profeta, né, a qual o seu esposo andava e servia e obedecia. Então aquela mulher diz, olha, eu vou até aquele profeta que chama Eliseu e vou pedir uma direção a ele, porque eu preciso de uma direção. Ou seja, aquela mulher, ela foi pedir direção ao homem certo. Quantas das vezes a gente está passando por momentos difíceis, de crises, e a gente vai para uma direção errada e atrasa mais a nossa vida? Mas aquela mulher não, graças ao bom Deus que ela foi pedir a direção ao homem certo. E quando aquela mulher, ela sai da sua rotina natural que ela tinha diariamente, e ela vai até atrás do profeta, ela pede uma direção e ela fala, olha, meu marido, o teu servo morreu, né? E ela está ali, o credor, para tomar meus 2 filhos. E ele traz a memória dela. Declara-me o que tu tens em casa. Ou seja, ele dá uma palavra-chave que a resposta já estava dentro dela. Ela já tinha a resposta. Ela só precisava de uma pergunta-chave. Uma pergunta que ia virar a chave, uma porta, né, para que ela encontrasse as possibilidades, né, de enxergar algo que ela não estava enxergando. Porque através da dor, a dor nos paralisa. A dor deixa a gente fora da zona do conforto. A dor, ela quer nos paralisar. E acaba muitas vezes até paralisando. Mas a gente não pode deixar que essa dor nos paralise a tal ponto da gente perder o foco, perder a direção. E automaticamente, quando ela recebe aquela palavra que diz assim, né? Declara-me o que tu tens em casa. Automaticamente a memória dela vai lá atrás,
e traz à memória o que é que ela tem em casa. E ela diz assim, olha, tua serva não tem nada. Aí ela diz, se não uma botija de azeite e um pouco de farinha. E ali ela vai e ele diz assim, pega vasilhas emprestadas. Ele dá uma direção a ela. Pega vasilhas emprestadas. Não vasilha poucas, mas muitas vasilhas. Não poucas vasilhas, mas muitas. Por quê? Porque ela ia precisar, aleluia, utilizar todas aquelas vasilhas. Ou seja, o profeta estava mostrando para ela que aquilo que ela tinha de pouco era aquilo que ela tinha que valorizar. Ainda que fosse pouco. Porque quando for os filhos, ela não estava valorizando os filhos, que era o pouco que sobrou, restou para ela. Ela foi atrás, ela foi com garra, ela lutou para não perder os filhos dela. Então, aquele pouco que tinha, ela tinha que valorizar. Porque muitas vezes a gente não valoriza o pouco que a gente tem. Muitas vezes a gente olha assim, mas a nossa visão é limitada, né? E ali ela foi, ouviu a direção e ela tomou uma atitude de ir lá, pegar o azeite, pegar vasilhas emprestadas. Por que ela pegou vasilhas emprestadas? Porque aquele povo que tinha vasilha vazia ia precisar do azeite do pouco que ela tinha. Então, aquele pouco que ela tinha dava para ela começar. Mas muitas vezes a gente fica olhando para o óbvio, para a situação, e a gente acha que aquele pouquinho que a gente tem não dá para começar. A gente tem impressão que tem que começar com muito. Mas não, eu vim dizer para você que esse pouco que você tem que utilizar com sabedoria, com direcionamento. Aí tudo vai se encaixar. Tudo vai se alinhar ao propósito, porque há um propósito maior. E ali automaticamente, quando aquela mulher, ela vai junto com seus filhos, pega as vasilhas, coloca dentro de casa e começa a deitar o azeite em uma por uma. Ali ela começa a aprender a administrar. Ela começa ali junto com seus filhos a aprender a fazer o que ela nunca fez, ou seja, na dor, no meio do desespero, no meio da bagunça que estava o caos da vida dela, ela passa a se descobrir uma mulher de coragem, uma mulher de perseverança, porque ela teve que ser perseverante. Ela passa a descobrir dentro dela a mulher guerreira que ela tinha dentro dela, só que não tinha ainda, aleluia, aparecida aquela mulher. Por quê? Porque precisa de algumas situações difíceis, muitas vezes para a gente se despertar. E quando ela se desperta, meu irmão, ela aprende na prática, na dor, na luta, é pé com a mão na massa, que ela aprende a ser determinante, a ser perseverante, e ela descobre que ela tem tudo aquilo guardado dentro dela, só que precisava de um impulso, que tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dela não era para matar ela, é para ela renascer das cinzas, é para ela se descobrir a sua capacidade, descobrir que nada pode paralisar, nem impedir, nem validar o que Deus tem na vida dela e tem na minha, na tua vida. Ou seja, você nasceu para vencer. Então, supere as dores e os limites, porque você é capaz, como aquela mulher foi. E quando ela faz tudo perfeito, quando ela aprende na prática a administrar, aprende de negócios na prática, ela vai lá e diz a ele que fez tudo conforme ele mandou ao profeta. Mas aí quando ela termina, ele diz assim, olha, diz a ela que agora ela vai vender todo o azeite e ela vai pagar a dívida e vai viver do resto. Ou seja, o que aquela mulher precisava era do dinheiro. Aquela mulher precisava daquele valor para quitar a dívida, para que não venha tomar os seus filhos, o seu bem mais precioso. E aquela mulher começa a ter dinheiro vivo nas mãos, começa a pegar, começa a saber contar, começa a saber dividir, compartilhar. E ali aquela mulher adquire conhecimento, maturidade. Por isso que eu digo, vá com medo, vá sem vontade, mas vá. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode deixar a dor te consumir a tal ponto de você entrar no quarto e ficar lá parado, não. Porque a dor, ela está te chamando para um novo ciclo, uma nova roupagem interior. Porque tudo começa emocionalmente dentro de nós para depois expandir para fora.
Então, primeiro, aquela mulher passou por um processo interno para ela se descobrir a sua capacidade através da obediência, de ouvir e agir. Ela teve uma atitude diferente diante daquela circunstância. E aí eu quero te dizer que quando ela paga as dívidas, os filhos delas agora são livres. Ela agora entende que ela tem capacidade. A mulher que estava ali agora com esse sentimento tudo assim, aflorado, tudo assim para colocar para baixo, ela agora está saltitante. Ela agora está radiante, porque ela descobriu a sua capacidade, né, de comandar, de governo, porque agora o governo passa para ela. Ela é a coluna da casa. Se ela cai, todos caem, o filho cai, tudo cai. Então ela precisava agora segurar a peteca, como diz os baianos, segurar a peteca. Segurar tudo, mas com fé, força, determinação, com coragem. Por isso que eu digo a você, ela viveu o que ela nunca tinha vivido na vida dela. Então, as lutas, as dores que vêm para nos que às vezes parece que é para nos matar, não é para nos matar, é para nos favorecer. É para a gente subir mais um degrau na vida. Por isso eu quero te dizer, pare de questionar, pare de reclamar e faça a vida acontecer. Faça algo diferente. Não deixe a vida passar por cima de você. Não faça como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Quem disse? Você que governa, você que manda. Deus deu governo a você. Porque até os animais, Deus deu pra gente governar. Pra gente dar nomes aos animais, né? E aí, Deus deu. Por exemplo, você comprou um animal hoje, você escolhe o nome que vai dar ele, você que decide. Quando seu filho vai nascer, tá na barriga, você que decide o nome do seu filho. Então, Deus deu a governo a mim e a você. E eu quero dizer que aquela mulher tomou a posição de autoridade, de coluna daquela casa, e ali ela foi e prosperou. E ali ela pagou a dívida e viveu do resto. E ali, se ela quisesse de novo, outra vez, administrar mais uma vez, botar outro negócio, ela já ia conseguir. Por quê? Porque ela teve experiência, mesmo na dor. Ela adquiriu conhecimento. E quando a gente se permite passar por tudo isso e a gente vai lá e faz algo diferencial, tudo volta ao nosso favor. Então aquela mulher ali estava vivendo um grande propósito da vida dela. Viu? Eu quero te dizer que nada está perdido. Você está disposto a fazer algo de diferente, a não deixar a peteca cair, a não deixar essa dor te consumir, porque é tempo de viver o novo. É tempo de viver coisas novas. É tempo de criar raiz, maturidade, conhecimento, ousadia. Eu quero desafiar você a sair da zona do conforto e se levantar e ir para cima, porque chegou o tempo de romper, chegou o tempo do efatá. Tu vai ficar aí parada deixando a vida te levar ou você vai comandar esse negócio de empresária de sucesso? Comece com a coxinha na sua garagem, comece com pastel, comece com bolo, comece com cachorro quente, seja lá o que for que você vai começar, uma empresa grande, ou começar uma empresa em um quartinho, ou um salão, ou vai fazer unha, ou vai colocar algo para vender, não importa. O que importa é que você vai usar o seu potencial. Mesmo com medo, você vai avançar, você vai chegar lá. Faça tudo de boca fechada, como aquela mulher fechou a porta e fez. E ela chegou lá, e ela alcançou o que ela nunca tinha vivido na vida dela. Eu quero te desafiar a fazer isso hoje. Tu vai colocar tudo no papel, sabendo que Deus, Ele tá cuidando de tudo. Por isso, crie raiz, maturidade, conhecimento, ousadia, autoridade, porque é isso que Deus te chamou para ser. Um abraço e vamos nessa jornada.